Tem uma frase que marca o empoderamento feminino, é o lugar de mulher é onde ela quiser. E por isso a gente continua essa semana que antecede aí o Dia Internacional da Mulher, destacando o trabalho e a história de mulheres que fazem o ditado ser verdadeiro. Por isso hoje nós vamos conversar com Sônia Andrade, ex-vice-presidente aí do Clube de Regatas Vasco da Gama. Durante seu período no cargo, ela liderou campanhas contra a violência doméstica, contra a pedofilia e ainda criou um projeto psicossocial que ajudou mulheres atletas e profissionais do clube. E ela fala um pouco desse trabalho agora aqui pra gente. Quero agradecer demais. Sônia, muito obrigada por ter aceitado o convite para falar com a gente aqui. Muito boa tarde. Boa tarde. Eu aqui queria agradecer a vocês o espaço da gente estar podendo falar sobre empoderamento, sobre mulheres, sobre lugar de mulher aonde ela quiser. Eu digo sempre que essa frase ela é muito importante para a gente, porque nós conseguimos, a partir dela, entender também o nosso posicionamento, né? E a nossa força, a nossa garra e a nossa luta. Nós realmente podemos chegar onde nós quisermos, não é? E aí, como é o desafio de fazer com que outras mulheres consigam ter voz e vez dentro de um espaço ainda liderado por homens, por exemplo, como o futebol? É muito difícil, né? Quando eu entrei, a primeira mensagem que eu recebi foi de onde esta mulher saiu da cozinha de São Januário. Então foi uma coisa que me deixou assim perplexa, né? Homens que pensam que o fato da mulher cozinhar, ela só tem que ficar dentro da cozinha, quando hoje o espaço de uma cozinheira é um espaço super valorizado, né? Então, eu, entre discutir e atuar, eu preferi atuar para mostrar exatamente qual o objetivo da minha entrada dentro de São Januário. Inicialmente, para que mulheres tivessem voz, né? Porque eu tive o trabalho de visitar todos os departamentos do Vasco, e lá eu me deparei com uma situação triste de mulheres dizendo para mim: ainda bem que você está aqui, porque agora eu vou poder falar, né? Eu inicialmente achei que era um exagero, mas depois eu vi que dentro do futebol é uma situação complicada a mulher ter uma função de gestão. Então, para mim, foi um desafio. Eu elaborei inúmeros projetos, graças a Deus, todos os projetos muito bem sucedidos. Um deles foi o departamento psicossocial, porque eu entendia que futebol ele não se restringia nas 4 linhas. O exemplo disso é o Sub-20 do Vasco, né? Que esse trabalho foi todo direcionado para a base e nós temos hoje um Sub-20 vitorioso. Então eu entendo que esse trabalho ele tem que ser desenvolvido, inclusive no departamento de futebol profissional. E isso serve para todos os times, não é, Sônia? Todos os times. Isso foi replicado em alguns clubes de futebol. O Fluminense foi o primeiro clube de futebol que replicou essa experiência, inclusive levando para o futebol profissional. Você veja a colocação do Fluminense na tabela do Brasileirão. Então eu acho que nós temos que olhar o menino, o rapaz, o homem que joga futebol como um todo. Nós temos que olhar para ele, para a família, para aquelas pessoas que cercam esses homens dentro do clube, os funcionários, as famílias, e por que não falar dos próprios torcedores? Então, é um projeto audacioso, mas que nós conseguimos implementar com sucesso dentro do Vasco. Olha só. E aí, eu queria que você falasse exatamente sobre esse momento de ter mulheres na gestão aí, né? A importância, voltando aqui um pouquinho a essa ideia das mulheres assumirem cargos importantes. Qual é a importância, assim, de ter mulheres em cargos de gestão, por exemplo, nos clubes de futebol, Sônia? Olha, eu vou te contar só uma passagem. O ano passado nós tivemos... o ano retrasado, né, que ano passado foi o ano da pandemia, uma entrevista para uma rede de televisão, e aí a jornalista perguntou a uma das atletas profissionais do Vasco: qual a importância de você ver uma mulher na gestão do clube?
Ela respondeu o seguinte: é saber que quando eu me aposentar eu poderei estar no lugar dela. Então eu acho que isso é a abertura de um paradigma. É saber que em São Januário, antes da minha entrada, mulheres não podiam nem entrevistar os jogadores. Era proibida a entrada de mulheres jornalistas dentro de São Januário. Então, esse trabalho abriu várias frentes. Você vê que hoje, até a televisão do Vasco tem mulheres à frente, como entrevistadoras, como apresentadoras. Então, eu acho que isso é uma abertura de mercado de trabalho, que todos os clubes de futebol têm que dar essa oportunidade. É isso mesmo, e a gente não pode deixar, né, esse momento. Nós estamos num mês que é importantíssimo para nós mulheres, um mês assim que nós temos uma data significativa, mas para que a gente possa também evoluir, que possa compartilhar experiências. E aí nós começamos aí a Record TV a transmitir o Cariocão, né, um campeonato incrível que começou ontem. E não tem como não falar da importância das mulheres, né? 4 árbitras compuseram aí esse time incrível, com competência e dedicação. E a gente transmitiu aqui através na TV Atalaia, em Sergipe, e assim, não tem como a gente passar batido, porque realmente é um novo momento no futebol, não é, Sônia? É um novo momento, as mulheres têm que ocupar os seus espaços, têm que brigar para que outras mulheres entrem também no futebol com a competência, porque eu tive a oportunidade de participar na Federação Paulista de um evento de mulheres e fiquei assim, perplexa de ver inúmeras mulheres assumindo cargos distintos no futebol e com tremenda competência. Então, eu entendo, e é um pleito que eu vou brigar dentro do Congresso Nacional, estender cotas para que as mulheres, na hora da chapa, da formação da chapa de votação dos clubes de futebol, elas possam estar na cúpula dessas chapas em cargos de gestão. Então, eu estou indo ao Congresso Nacional para brigar por cotas para as mulheres na gestão do futebol. Então, esse é um grande momento, né? E eu queria que você explicasse como é que funcionaria essa ideia. A ideia é que, por exemplo, no Vasco hoje, nós temos um presidente, 2 vice-presidentes, vários VPs. E nós não temos uma mulher representando a figura feminina na gestão. Então, do que adiantou o meu trabalho? Tem 4 mulheres no Conselho Deliberativo, ok, mas nós não temos mulheres no cargo de gestão, no cargo de mando. Então, eu não gostaria que essa passagem minha pelo Vasco fosse em vão. Eu gostaria que outras mulheres pudessem também ter a oportunidade de assumir. Então, como a gente tem cotas de mulheres em cargos políticos, por que não estender para outras situações? Por exemplo, a OAB Nacional trouxe esse critério para a chapa de gestão dela. Então, eu acho que todas as entidades deveriam, obrigatoriamente, independente de lei, colocar mulheres no cargo de gestão. Você estaria abrindo o mercado de trabalho, incluindo mulheres em lugares que nunca ocuparam, e por que não trabalhar mulheres e homens juntos, né? Não é aquela coisa de você excluir o homem para colocar a mulher, não. Existem determinadas situações em que o homem exerce a função muito bem, e existem determinadas situações que a mulher exerce a sua função também muito bem. Então, por que não unir essas 2 forças para a gente fazer do futebol um lugar melhor? Sombra de dúvidas, viu? E eu queria que você também falasse de todo esse processo que você passou aí. Se você sentiu em algum momento que você foi tratada de forma diferente por ser mulher no futebol. Você sentiu isso? Sentiu alguma dificuldade? Senti algumas dificuldades, não na gestão, mas em algumas situações, até da própria torcida. O que essa mulher está fazendo aí? É por isso que o Vasco está sendo rebaixado?
E antes, quando o Vasco foi rebaixado e não tinha uma mulher na gestão? E o retrato daquilo que foi o trabalho nosso no Sub-20. Então, eu acho que a questão não é essa. A questão é que você precisa abrir o espaço para a mulher, olhares que os homens não têm para determinadas situações, as mulheres têm. Eu vou contar uma passagem assim, interessante e triste, né? Nós tínhamos uma menina do futebol feminino que todo dia, quando ela chegava em casa, ela via a mãe apanhar do pai drogado, todos os dias. E ela tinha que sair para treinar. Um dia ela chegou em casa, pegou uma faca e foi na direção do pai para tentar matar o pai. E ela disse, não, peraí, eu não posso fazer isso porque ele é meu pai. E em seguida, ela entrou em contato com o departamento e nós tivemos a oportunidade de tratar do pai, da mãe, dela e de toda a família. Então eu pergunto, será que um homem teria o olhar que eu tive quando fundei o departamento psicossocial? Tivemos a oportunidade de evitar um suicídio de uma torcedora. Então, eu acho que a junção dessas experiências faz com que o futebol fique mais forte e mais engrandecido, porque você vai praticar ações que antes não eram praticadas, porque esses meninos sempre foram vistos como um produto e não como pessoas. Isso sem sombra de dúvidas, assim, Sônia, concordo demais com seu pensamento. Fico muito feliz em ter uma mulher com uma tamanha representatividade histórica, né? Porque a sua luta, ela é uma luta, né, por igual, na verdade. Então, assim, as ideias, elas são super coerentes, porque o olhar feminino, ele pode sim ajudar, inclusive, atletas, funcionários no clube de futebol, né? Um espaço que é muito mais masculino, ele precisa da força feminina também, da sensibilidade, do cuidado, né? E isso é importante. E nós, mulheres, temos sim isso, e não desmerecendo o trabalho do homem, como muito bem disse a Sônia, a ideia é de se ter aliados, né? Se ter homens e mulheres, mas que todos possam exercer, que por ser mulher você não pode deixar de assumir um cargo. A competência não é maior ou menor. Muitas mulheres se dão muito bem, inclusive, historicamente, né, exercendo cargos incríveis, e muitos homens também. Assim como muitas mulheres podem ter errado ao longo, né, de suas competências, atribuições, e os homens também. Então, assim, não é pelo gênero, não significa que isso vá fazer diferença. Mas a gente quer ocupar um espaço, porque nós temos competência para isso. E eu, assim, fico muito feliz de te ouvir num mês tão importante quanto esse, né? E tem total apoio aí nessa sua ideia, né, de levar um projeto adiante, e é muito importante, sim, nós ocuparmos. Ontem eu fiquei, assim, extremamente feliz quando vi o time de arbitragem, 4 mulheres fazendo o trabalho, assim, incrível, e que orgulho para nós. Nós nos sentimos orgulhosas. Eu fiquei, assim, feliz demais, né? E o Cariocão tá aí começou com muita emoção, e eu fico feliz realmente de ver mulheres, assim, assumindo cargos antes somente de homens. Muito obrigada, Sônia. Deixa uma mensagem especial para todo mundo que está assistindo, especialmente para as mulheres nesse mês. Que elas ocupem seus lugares, que elas não desistam, né? Porque às vezes a gente desanima um pouco, mas a gente tem que pensar que pessoas que ocupam lugares como o nosso, como o seu, são pessoas que dão voz àquelas mulheres que não têm oportunidade de ter voz. Então, se a gente não ocupar esses lugares, é menos mulheres que vão ter condições de falar aquilo que elas precisam falar. Então, ocupem seus lugares, briguem pelos seus lugares, para que a gente possa colocar a mulher aonde ela quiser estar. Sem dúvida, Sônia. Muito obrigada. Uma ótima tarde. Deus te abençoe.
Muito obrigada. Obrigada a você, muito obrigada. Olha aí, gente, muito bom falar, né? Eu fico emocionada de verdade, assim, porque eu acredito nessa frase. Lugar de mulher onde ela quiser, tá bom? Basta ter competência, dedicação e amor.